Boa tarde, pessoal. A gente está aqui com a professora Ana. E, bom, vou deixar ela se apresentar aí. Então, eu tenho 23 anos, sou professora de História. Agradeço muito o convite do Kim para estar aqui com o pessoal do Liberalismo. Ele me convidou, eu acho, especialmente por causa da história, da polêmica que deu a respeito do nazismo, mas eu vou deixar ele fazer as perguntas. Eu queria começar esclarecendo uma coisa, que eu não estou aqui falando em nome dos conservadores, nem dos liberais, nem da direita, nem da universidade onde eu estudo, nem em nome dos meus colegas, nem em nome dos historiadores, nem dos professores de história. Estou falando só em nome de mim mesma, o que garante que ninguém possa dizer depois que eu não estou representando bem qualquer grupo, porque eu só quero representar a mim mesma, né? Até porque com 23 anos ninguém representa quase nada, né? Bom, então, Ana, fala um pouco do seu trabalho como professora, o seu blog. Então, eu atuei como professora só há 3 anos e aí agora nesse ano de 2013 eu tive que deixar o trabalho um pouco de lado para me dedicar aos estudos, porque o mestrado que eu faço em outra cidade não dava para conciliar o trabalho e a academia. Mas durante os 3 anos que eu trabalhei como professora, eu trabalhei em escola pública, estadual e também em escola particular. Lecionei principalmente história, né, que é a minha área, mas como vocês sabem, tem alguns arranjos aí no sistema educacional brasileiro, então acabei dando aula de geografia também e até de ensino religioso. E foi por causa de uma polêmica que aconteceu em virtude de uma aula que eu dei sobre nazismo, que o pessoal acabou me conhecendo, eu acabei ficando um pouco mais conhecida aí nas redes sociais, e também foi por causa disso que, com o incentivo do pessoal, eu resolvi criar um canal, que é a Vlogoteca, que está passando aqui atrás, a logomarca, né? Que é um canal que comenta livros, né? Resumo de livros. Como eu falei e costumo falar sempre, não é minha opinião sobre os livros, é só o que o autor diz. Isso aí já deu bastante problema, deve ter dado para você também, Kim, que às vezes a gente fala o que alguém disse e as pessoas acham que foi a gente que disse aquilo, né? É, verdade. E qual o seu autor preferido, né? Já que seu Ai, meu blog é Deus. principalmente sobre livros. Pois é. Como, como professora de história, assim, nessa área, eu conheci há pouco tempo uma historiadora, que foi até o professor Ricardo da Costa, medievalista, quem não conhece, procure conhecer, que me recomendou e eu apaixonei, que é a Bárbara Truman, difícil de falar o nome dela, eu sou péssima com nomes. E na área da história, ela é uma das minhas preferidas, né? Mas é que são tantas coisas, mas eu gosto muito também do C.S. Lewis, eu já fiz um vídeo sobre ele, o meu terceiro vídeo. Gosto do Chesterton, para não deixar os liberais de fora, também gosto do Milton Friedman. Que mais que eu gosto? Gosto do Eric Voegelin. É difícil escolher só um, né? Mas se eu tivesse que salvar, se eu tivesse um barco, assim, tivesse que salvar só um, eu salvaria C.S. Lewis com certeza. Legal. E você disse que você ganhou mais popularidade por causa da sua aula, né, sobre o nazismo. Explica melhor aí seu ponto de vista sobre o espectro político do nazismo. Pois é, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu tirei uma foto, eu sempre tiro foto com alunos, foto dos trabalhos, bem na inocência, assim, tirei uma foto do quadro que eu tinha passado um conteúdo no quadro. E nem é o quadro inteiro, é um pedaço só, né? E naquele trecho de texto que eu passei no quadro aparece algumas frases, como, por exemplo, a menção ao livro do Hitler, né? A autobiografia do Hitler, que ele escreveu na prisão em 1925, eu acho, onde ele diz que aprendeu muito com o comunismo. E daí eu coloco duas frases que mostram a aproximação ideológica entre comunismo e nazismo. Uma delas falando sobre o nazismo ser um socialismo nacional e os russos, por exemplo, terem um comunismo internacional. E a outra frase falava sobre falsa biologia e falsa sociologia como fundamento para essas políticas. E o problema é que, né, eu não imaginava que ia ter repercussão nenhuma, então nem tem as fontes naquela imagem e nem tem o texto inteiro, né? Aí eu estava tranquilamente lá na minha casa, de repente eu vi que o pessoal da esquerda estava compartilhando, queria me processar, denunciar no MEC, não sei o quê, porque eu estava dizendo que comunismo e nazismo eram a mesma coisa. Até hoje ainda tem gente que
até para me defender, pessoas que gostam de mim, que dizem a professora que disse que comunismo é igual ao nazismo, nunca disse isso, né? Aquele conteúdo que está no quadro, na verdade, foi transcrito, praticamente foi copiado, do documentário de Soviet History. Foi recomendado pelo professor Olavo. Também está no livro O Livro Negro do Comunismo, e um outro livro que, naquela semana, foi isso que me deu a ideia de passar aquele conteúdo no quadro. A Folha de São Paulo tinha noticiado o lançamento do livro de um cara chamado Andrew Nagorsky, o nome do livro é Batalha de Moscou, onde, através de algumas testemunhas, principalmente uma moça chamada Valéria, que morava em Moscou, esse autor vai fazer ligações entre os dois grandes líderes, Stalin e Hitler, né? E aí eu copiei umas frases, passei no quadro, no final coloquei as referências, né? Mas na foto não aparece nada disso, então o pessoal achou que tudo aquilo saiu da minha cabeça, que eu tava dizendo que era tudo a mesma coisa. E aí virou uma polêmica, cheguei a ganhar até o troféu Anta de Ouro. Ganhei alguns troféus. Até hoje, quando eu apareço, às vezes numa página e falo alguma coisa, alguém já aparece, a professora aqui disse que comunismo é igual ao nazismo. Ficou bem engraçada essa polêmica, tipo, fugiu do controle, fui bastante mal compreendida. Mas, na verdade, essa sua pergunta é uma pergunta bem comum, todo mundo me pergunta isso, se eu acho que comunismo e nazismo são a mesma coisa, ou se eu acho que nazismo é de direita. Aí, primeiro lugar, eu acho que não existe só direita e esquerda, né? Não existe só comunismo e capitalismo. Não sei se você concorda comigo, Kim? Deixa minha opinião para depois aí. Pode continuar o seu raciocínio. Tá, então, em primeiro lugar, colocar essa dicotomia comunismo versus capitalismo, ou colocar o capitalismo como uma ideologia, eu já vejo isso como uma deturpação. Já é cair no marxismo cultural, colocar o capitalismo como uma ideologia contrária. Porque antes do Karl Marx escrever o Capital, por exemplo, ninguém acusava ninguém de capitalista. Então, eu acho que essa distinção dicotômica e maniqueísta, eu acho que não fica muito legal. Não, talvez muitas pessoas não concordem comigo, e talvez até eu volte a repensar essa questão, a amadurecer essa ideia, mas me parece que o nazismo não é nem de esquerda nem de direita, é algo tipo uma terceira via, mas que com certeza tem mais traços e um pezinho mais na esquerda do que na direita, né? A começar pelo nome do partido, né? Todo mundo vai dizer, então se for por causa do nome, geralmente um ataque bem comum que eu recebo é se for por causa do nome, então PSDB é de esquerda também, ou PT é de esquerda, tem gente que diz que PT não é de esquerda, só que indiferente do que veio a se tornar e da perspectiva que a gente pode ter agora, na época, para quem conhecia os ideais do partido, aquilo ali era socialismo, né? Hoje você pode especular sobre isso, dizer que não é verdadeiro comunismo, ou que a Rússia também não era comunista. Você pode até especular a esse respeito. Mas me parece incontestável que a proposta era bastante socialista. Aliás, tem um livro que foi traduzido, olha só quem que traduziu o livro. Emir Sader, né? Mas embora tenha sido traduzido por ele, esse livro fala sobre relações bastante estreitas e trata o nazismo e o comunismo como irmãos gêmeos que brigam, né? São da mesma família, mas brigam. O nome do livro eu anotei aqui para falar para vocês, porque era muito nome. É A Infelicidade do Século. Embora tenha sido traduzido pelo Emir Sader, vai falar exatamente isso, que foi o que eu tentei falar, né? Que foi o que eu tentei dizer e acabou gerando polêmica. Que é muito injusto você dizer que nazismo é de direita, que é nacional-socialismo de direita, mas eu também não acho que você pode colocar o símbolo do nazismo igual ao símbolo do comunismo. Eu acho que o comunismo ainda é muito pior, né? Mas não são a mesma coisa. Ninguém pode chegar a falar um absurdo desse. E, bom, é que o livro do MEC, né, ensina que o nazismo é extrema-direita. Você também mostra isso para os seus alunos, porque quando eles forem prestar o vestibular, eles vão ter que dizer, né, que aprenderam o que o MEC ensina. Você também mostra esse lado? Na verdade, o que a gente recebe na escola a gente elabora no começo um plano que tem que ser aprovado, né, de conteúdos, e que geralmente segue a mesma linha que o livro didático, né, em ordem de conteúdos.
E eu sempre uso o livro didático. Sempre que eu dava aula, eu usava muito o livro didático. Eles respondiam todas as questões do livro didático, faziam uma prova com as respostas conforme o livro didático apresentava. Depois que a gente fazia a prova, e aí eu ia corrigir a prova. A gente corrigia a prova e debatia sobre aqueles assuntos. Esse debate bem superficial, porque você imagina a situação da educação hoje em dia, né? Mas aí eu apresentava outras fontes alternativas, como por exemplo, a gente foi falar sobre a guerra nas séries que a gente estava estudando a antiguidade, tá? Falava sobre a Grécia, falava sobre a Pérsia, usando o livro didático. Terminava a prova, aí eu sempre ou passava um filme, ou um documentário, ou reportagens de jornais, buscava outras fontes além do livro. Quando chegou nesse caso do nazismo, depois que a gente fez todas as provas, aí eu trouxe o documentário para eles assistirem, que é o The Soviet History, e eles assistiram esse documentário. Eles leram algumas matérias da revista da Biblioteca Nacional, inclusive o contato que eles tiveram com o livro a biografia do Hitler foi com o livro da Biblioteca Nacional, né? Então ninguém podia dizer que eu estava doutrinando as crianças, porque eu peguei até conteúdo que a Biblioteca Nacional manda para a escola gratuitamente. E eu sempre coloco isso para eles, que tem uma história que é a mais aceitada, que é a mais popular e que é essa que vai cair na prova, e que existem historiadores com opiniões diversas, né? Aí, por exemplo, quando a gente estava estudando eugenia, tinha muitas fontes, bastante pensadores que tinham visões muito contrárias, então eles viram todas essas, e aí eu dizia, mas na prova vai cair o que está no livro didático. Eu sempre tentei fazer isso, até porque quando eles chegassem no vestibular, geralmente, realmente vai acontecer, no Enem, vai acontecer essa crise, porque quando você tem que responder uma pergunta objetiva, só tem uma resposta certa. Eles não podem escrever uma observação embaixo da alternativa, todas as possibilidades estão corretas, né? Tem que preparar os alunos para isso também. E você sendo conservador e dando aula de história para os seus alunos, eles acabam tendendo, assim, a adotar a sua ideologia? Acho bem difícil. Na verdade, como eu vejo que professores de direita, eu não gosto desses rótulos, né? Mas, digamos, professores de direita são minoria. Mas um dia a gente estava falando sobre polilogismo e silogismo, e eu resolvi trazer um artigo, acho que era do Olavo de Carvalho, o artigo era sobre silogismo, um negócio assim. E aí eles, nem me lembro. Aí eu imprimi o artigo para eles lerem, eles tinham que ler o artigo naquela aula e responder algumas perguntas. Quando eu entreguei o artigo, os meus alunos disseram, ensino médio, professora, a gente já leu esse cara aqui. Daí eu falei, como vocês já leram o Olavo de Carvalho? Sim, a outra professora mostrou pra gente, a gente usou. Tá, legal, né? Leram, me entregaram. Na outra aula a gente foi debater essa questão do polilogismo, do silogismo, era como se eles não tivessem lido texto nenhum, tipo, a opinião deles continuava intacta. Eu tenho um aluno que até coloquei ele num vídeo meu, no meu terceiro vídeo ele aparece, que pra mim foi o que mais se destacou, assim, mas eu não doutrinei ele. Quando eu vi, ele estava totalmente conservador, me trazendo revista do Stalin, do Hitler, enchendo minha mesa de revista para eu ler, de artigo, mas isso é bastante iniciativa própria. E porque se você fosse ver, todos teriam que ser de esquerda, né? Porque a maioria dos professores são de esquerda. Eu acho que sempre vai ter aquele que vai simpatizar com o professor, e é com o professor e não com a ideologia do professor, e aí vai ir atrás daquilo que o professor está falando. Por exemplo, tem uns que gostavam demais de filosofia, então tudo que o professor de filosofia mandava eles fazer, eles faziam, eles liam, mas eram por causa do professor, não por causa da doutrina em si. No meu caso também, os alunos que simpatizavam comigo liam os livros que eu dizia. Eles me pediam, professora, que livro que lê sobre isso? Aí eu sugeria um livro e eles iam atrás por conta, né? Mas eu acho que a escola não é um lugar para existir esse tipo de doutrinação. Acho que tem que ser combatido isso, mas é quase impossível, eu vejo que é quase impossível eliminar isso totalmente, porque as pessoas são muito... Existem sempre professores que vão ser fanáticos e partidários, então não tem o que fazer. Você disse que a escola não é para ser um lugar de doutrinação. Atualmente a escola é um local de doutrinação. E tanto que a gente até vê nos livros mostrando o capitalismo como sendo uma coisa malvada, o comunismo uma maravilha, robôs trabalhando. E
O que você mudaria na educação brasileira, Olha, sabendo disso? dando conselhos para o ministro da Educação, né? Não. Então, eu penso que algumas coisas que deveriam ser modificadas, é difícil de falar isso, né? Parece um programa político. Por exemplo, a proibição ou a não alternativa do homeschooling no Brasil. Eu não posso educar meu filho em casa se eu quiser. O conselho tutelar vai lá e toma a criança de mim. Isso eu acho que é uma dos primeiros passos para ser modificado. É a aprovação de alguma lei, que os políticos deveriam trabalhar sobre isso. Tem uma amiga minha chamada Camila, que ela tem um programa na Rádio Vox, ela fala bastante sobre homeschooling. Eu acho que uma mudança muito significativa seria essa. Eu também considero a educação obrigatória. Eu acho isso bastante complicado. Aí todo mundo vai me atacar agora, vai dizer que a educação é um direito de todos. Mas aí eu já começo discordando disso, né? Mas quem não concordar comigo também não precisa concordar, é só a minha opinião, né? Eu não acho que educação é um direito, até ontem estava discutindo com uma professora amiga minha aqui em casa. Não é um direito, eu acho que educação é um dever, que é dever de cada um, dever seu, Kim, dever meu, de me educar, de procurar as coisas. Não acho que o Estado tem dever de educar ninguém. Se existisse esse dever, eu acho que deveria ser destinado à família, não ao Estado. Então, acho que as principais mudanças seria permitir o homeschooling e retirar a obrigatoriedade da criança na escola, talvez talvez depois da 4ª série, alguma mudança nesse sentido. Entendi. E você, com uma experiência como professora de história, você vê muitas visões equivocadas dos alunos por causa da doutrinação que tem dentro das escolas sobre fatos históricos? Olha, essa é uma questão muito interessante, porque muitas pessoas discutem, alegam que a educação, que a escola tem que ser emancipadora, tem que formar um cidadão crítico. Só que, e até essa sua pergunta, se eu vejo doutrinação, eu acho que a educação no Brasil está tão ruim, mas está tão ruim, que as crianças, os adolescentes, eles não conseguem nem saber em que ano foi a Revolução Russa, para daí conseguir perceber a influência da Revolução Russa em outros países, por exemplo. Quando você vai falar de doutrinação, eu acho que as crianças são dirigidas para algum lugar, mas eu não acho que elas são profundamente afetadas, porque elas não são profundamente afetadas por nada. Eu vejo a sala de aula com praticamente 40 alunos, praticamente 30 alunos completamente nem aí, totalmente desinteressados. E com 10 alunos que fazem aquilo ali com um pouco de atenção. Então, se eles são doutrinados ou não sei, porque eles nem prestam atenção na aula, entende? Às vezes eu passava passei o documentário, por exemplo, da história da União Soviética. Aí na outra aula, gente, então vamos conversar sobre isso. O que vocês acham que aconteceu? Por que vocês acham que aconteceu? Não, eles não conseguem conversar, porque eles não conseguem atingir um nível para começar uma crítica, porque eles não têm nem as informações básicas. Eles não sabem o ano da queda do Muro de Berlim, quando começou a Primeira Guerra, quando começou a Segunda Guerra, Guerra Fria, se acabou, se terminou. Como é que eu vou debater com eles se acabou ou terminou a Guerra Fria? Se realmente existiu Guerra Fria, se ainda existe Guerra Fria? Se eles nem sabem quais são os dois lados da Guerra Fria. Você me entende? Isso você enxerga tanto na escola pública quanto na escola particular. Agora esta pergunta polêmica. Pois é. Eu acho que a escola pública é um pouco pior. Porque na escola particular, embora exista bastante aquele preconceito de que o pai paga para o filho passar, ele paga para o filho passar, mas ele está pagando, então ele cobra da escola e cobra do filho também. Eu lembro quando eu trabalhei na escola particular, os pais me mandavam um e-mail, me mandavam mensagem no celular. Fulano de tal não pode ir na aula hoje porque bateu o pé, não sei o quê. Se tiver algum trabalho, mandava mensagem no celular. A escola tinha uma política bastante contato com pais e professores, então eles cobravam. Se o aluno não tinha conteúdo no caderno, no outro dia a mãe já me mandava um bilhetinho. Professora, a senhora não passou o tema ou foi o fulano que não trouxe o tema para casa? E então as crianças acabavam tendo um rendimento muito maior. Eu terminava um livro didático inteirinho com uma turma de 6ª série, coisa que na escola pública eu não conseguia chegar na metade. Eu tinha que ficar pulando para conseguir compreender o conteúdo inteiro. Pode ser, geralmente a gente ouve críticas múltiplas sobre a condição social dos alunos,
Isso aí não vejo que eu tenha como justificar por que isso acontece, mas na minha experiência pessoal, minha, Ana, não estou falando por professor nenhum, a escola particular tem um rendimento muito maior, os alunos têm um nível um pouco melhor, é indiscutível, as notas, mesmo que você puxe um pouco mais, seja mais rigoroso nas notas, as notas ainda são melhores, os casos problemáticos graves são menor número, realmente eu acho que é bem diferente. Claro que o professor que dá aula na escola pública, muitas vezes é um professor que dá na escola particular também. Né? Então é o mesmo professor. Mas alguma coisa pode estar modificando isso aí, o ambiente, ou a família. Eu vejo bastante diferença assim. E você já sofreu algum tipo de agressão por parte de outros professores por causa da sua opinião? Não, como eu falei, na verdade tinha alguns professores que concordavam comigo e tinha um professor numa escola onde eu lecionava que ele ensinava uma coisa na aula e daí os alunos chegavam na minha aula e falavam: professora, o professor fulano de tal falou tudo o contrário que você disse. Falou que por exemplo, era um professor que parecia um militante ateísta, né? Falou que não sei o quê, que todas as religiões, não sei o quê. Aí eu falava, não, pessoal, não concordo, ia lá e dizia a minha opinião, ou dizia um livro para eles lerem, coisa assim. E eram embates mais nesse sentido, os alunos mesmo traziam questões e professores discordando. Mas na sala de aula, na sala dos professores, nunca ninguém, não gosta de você, não gosta, nunca, eu acho difícil, nos 3 anos que eu trabalhei, nunca tive um embate pessoal, assim, nessa questão. Mas eu acho que eu também, porque eu era um professora CT, né? Professora CT é um concursado a caráter temporário, então todo mundo sabe que você vai sair dali no final do ano, então talvez eles não tenham uma preocupação tão grande. Até a professora que eu te falei, que apresentou Olavo de Carvalho para os alunos, era uma professora efetiva na escola, era uma professora conservadora, e ela não sofria nenhum tipo de represália dentro da escola, não. Aliás, essa polêmica que aconteceu em virtude do nazismo e do comunismo, eu fiquei um pouco assustada no começo, com as ameaças do pessoal, né? Até procurei me informar com alguns advogados se aquelas ameaças tinham alguma chance de se efetivarem. Eles fizeram denúncias em vários lugares, né? Então, minha primeira dificuldade com a escola, meu primeiro embate, assim, direção, na condição de professor e com a direção, foi por causa daquela polêmica do nazismo. Como eles divulgaram covardemente a minha imagem, era a minha foto enorme, escancarada lá, com troféu Anta de Ouro, professora mais burra do Brasil, essas coisas, e com a aula que eu dei, eles começaram a vasculhar, né, lá no meu perfil. Dizia professora na escola tal, eles procuraram na internet e-mail da direção, telefone da escola. Isso aconteceu no final de semana. Quando eu cheguei na escola, essa história é bem interessante. Quando eu cheguei na escola na segunda-feira, tinha um monte de gente que mandando e-mail dizendo que eu estava coagindo os alunos a copiarem conteúdo mentiroso do quadro. Coagindo, tipo assim, copia para apanhar. Que absurdo, passar conteúdo no quadro é a coisa mais simples do mundo, né? Então o pessoal de esquerda apelou muito mesmo, fizeram denúncia na Gered, Secretaria de Educação. Eu estava passando pelo corredor em direção à sala e eu escutei o diretor atender o telefone e era alguém fazendo uma denúncia anônima, se fingindo de parente de algum aluno, lógico que não, né? Porque parente de aluno nenhum ia acessar meu Facebook, né? Eu pelo menos, não faria isso. E fazendo denúncias contra mim. Aí a direção me procurou, super cordial. De todas as escolas que eu trabalhei, os diretores eram muito amáveis, muito compreensivos. Me chamaram, perguntaram um esclarecimento sobre aquilo. Eu apresentei os livros que eu tinha usado, apresentei a matéria da revista da Folha de São Paulo, que foi inspirador para o conteúdo que foi passado no quadro, o documentário, o livro negro do comunismo, os livros que eu utilizei, enfim. Eu apresentei, eu peguei daqui, não inventei nada, não estou mentindo para os alunos. E o diretor simplesmente falou, então tudo bem, não tem problema nenhum, pode voltar aí para a sala e tudo bem. E algum tempo depois, por causa dessa polêmica, eu fui convidada para participar de um grupo de professores de escolas públicas, aí agora o negócio estreita, que eu não sei se foi um castigo ou se foi um prêmio, né? Mas se foi um prêmio que pareceu castigo.
para participar do grupo de professores que estava elaborando a proposta curricular do Estado. A proposta curricular é um livrinho, assim, que diz as diretrizes, né, para você lecionar, conteúdos, métodos, enfim. É uma proposta que os professores apresentam e eles estavam querendo reelaborar tal proposta. Quando eu cheguei lá no encontro de professores do Estado, tinha professor de todas as disciplinas, porque a proposta ela é multidisciplinar, né? Todas as disciplinas. Eles começaram a falar sobre o que direcionava aquela proposta curricular. E agora você me pergunta se existe doutrinação, se existe uma doutrinação meio escondida na escola. Eu já não digo que existe doutrinação escondida. O negócio é muito escancarado. Até digitei, imprimi para ler para você o conteúdo chave que direcionava a tal proposta curricular de Santa Catarina. Ela já existe desde 1986 e ela estava sendo reforçada. Eles queriam fazer o negócio ficar mais pesado ainda do que já era. Então vamos lá, olha só. Quais são os fundamentos da proposta curricular da educação de Santa Catarina? Materialismo histórico e dialético, influenciando a história, a política, a filosofia e a pedagogia. Os fundamentos, olha isso aqui, os fundamentos históricos para a proposta curricular de Santa Catarina. Ascensão das forças de centro-esquerda. Segundo, os fundamentos políticos. O pensador e o pensamento de Gramsci como síntese do marxismo. Olha isso aqui, cara. Isso aqui, tipo assim, tá no começo da proposta curricular. Gramsci. Os fundamentos filosóficos da proposta curricular. Isso aqui não é só para história, não é só para geografia, é inglês, matemática, português, educação física. Fundamentos filosóficos da proposta curricular de educação. Marx e Engels. Olha isso, cara. Marx tá na capa do negócio lá. E aí eles tinham subtópicos. Enquanto eu passava os slides lá do pessoal que estava falando sobre isso, eu fui anotando, né? Então, veja só. E aí eu fiquei apavorada com aquilo. Pensei, nossa, meu diretor me mandou aqui, né? Sabendo que eu sou de direito, eu não tô entendendo nada. E aí fiquei observando, 2 horas depois que a palestrante estava falando, a proposta era que a gente se engajasse, os professores, e ajudasse a fazer isso aqui, uma escola mais de esquerda, né? Aí eu achei aquilo muito absurdo, levantei a mão, tô falando sem parar, posso falar? Não, pode continuar, não tem problema nenhum. Tá, então, aí eu achei aquilo muito absurdo, olhei em volta, ninguém estava desconfortável com aquilo, devia ter mais de 100 professores naquela sala, tava todo mundo completamente... Aquilo ali era completamente normal, eu achei absurdo. Aí eu levantei a mão, né? Perguntei se a escola não deveria ser apartidária ou sem nenhuma doutrinação política. E aí a professora que estava lá na frente, que não me lembro o nome também, se eu lembrasse não iria citar, mas ela falou o seguinte, ela riu da minha pergunta sobre se a escola não deveria ser doutrinação e disse que é impossível existir um professor ou uma instituição que não puxe para nenhum lado. Aí eu falei, tá, então a senhora está admitindo aquele silêncio na sala, né? Só eu e a diretora lá. Então a senhora está admitindo que a proposta curricular do Estado de Santa Catarina está sendo pensada para ser de esquerda? A senhora está propondo uma escola esquerdista? Escola pública esquerdista? E aí ela respondeu assim, mas você tem que analisar que os movimentos que pensam a dialética, a libertação do oprimido, são todos movimentos de esquerda. E eu falei, tudo bem. E se meu filho, e se eu sou uma mãe, ou se existe uma família de direita, uma família conservadora, que não quer que o seu filho seja doutrinado nesse viés? Aí a resposta da dita cuja que está lá na frente. Não existe o pai querer ou não querer. Quem manda na educação não são os pais. Olha isso. Aí eu continuei, então a senhora está admitindo uma escola de esquerda, uma proposta curricular baseada em Gramsci e Marx, para aplicar na educação pública para as crianças de Santa Catarina e, quem sabe, no futuro, para o Brasil? Aí ela respondeu sim. Quando ela respondeu sim, gritou um professor lá do fundo da sala, ainda bem! Eu falei, gente, isso aqui é um absurdo. Fechei meu notebook e fui embora, não vi o que aconteceu no final da reunião. O negócio tá escrito lá e o meu primeiro embate, assim, que eu percebi que realmente existia uma doutrinação esquerdista na escola foi quando eu fui atacada. Mas eu também não imaginava que isso fosse oficial, né? E realmente, se você quiser procurar na internet proposta curricular de Santa Catarina, você vai encontrar tudo isso que eu tô te falando, materialismo dialético, proletário versus burguesia, lógica de classes,
sendo aplicado na escola. É completamente absurdo. Né, de fato é aplicado. Eu mesmo estudei escola pública e é absurdo. E, bom, até agora você falou como professora. Agora eu quero saber um pouco mais sobre você como aluna. Você teve muitos conflitos assim na sala de aula com seus professores? Se levantava para falar se você discordava? Bom, na graduação, a minha história é engraçada. Todos os conservadores, ou pessoal de direito que eu conheço, maior parte, na verdade, já foram de esquerda e em algum momento acordaram para a vida, né? E, e geralmente quem entra para os cursos de história, filosofia, sociologia, letras, pedagogia, esse povo aí já é todo esquerdado, né? Geralmente. Mas no meu caso eu simplesmente não conhecia essa realidade, contrariando meu pai queria que eu seguisse a carreira dele, que fizesse direito também, ou qualquer outra coisa que desse dinheiro, porque ele dizia que história ia morrer de fome, mas contrariando meu pai, entrei no curso de história. Eu, no começo, aí ia lendo Hobbes Baum, né, ia fazer os trabalhos, tranquilo, e até o pessoal falava bastante de justiça social, falava de cotas, na graduação, né, e eu só ficava observando aquilo, não me emitia opinião nenhuma, né, eu sempre fui uma aluna bem, sei lá, hiperativa, ficava pintando, ficava no celular, sempre agitada, não prestava muita atenção. Mas aí eu percebi que todos os meus colegas eram ateus. Tipo assim, tinha dois ou três que tinha alguma religião assim meio cósmica, uma coisa diferente. Aí eu vi que a maior parte dos meus colegas eram ateus. E até aí eles me respeitavam, tudo bem. Aí eu comecei a ver que os mais de esquerda, o pessoal que era mais esquerdista, começou a debochar da minha religião e de mim, entendeu? Eu falava alguma coisa, aquela boca, crente. Mas você tem que ser crente mesmo, um negócio assim, né? E minha primeira repulsa à esquerda surgiu por um ataque à minha religião, entende? Eu pensei, não, eu tava até simpatizando com esses caras, mas os caras estão no meu pé o dia todo. E aí, um ano de graduação, mais ou menos, eu resolvi tomar partido. Aí eu vi, não, tá todo mundo aqui esquerdou, né? Todo mundo me odeia, então o negócio é o seguinte, eu vou pro outro lado, já que é assim. E aí eu comecei a levar tudo, no começo eu levava tudo na brincadeira. Na época da candidatura do José Serra, imagine, você imagine. A minha instituição era privada, mas os meus professores eram todos de esquerda, né? Declarados, assim. E aí, eles falavam muito sobre PT, tipo, tinha um até que professor, um dos meus preferidos era casado com uma deputada petista. Então, eu, na época da candidatura, por exemplo, eleição do José Serra, levava santinho do José Serra, sabe? Levava aqueles negocinho, adesivo, colava adesivo assim, e entrava na sala, e distribuía um pra cada um, e ficava louco, né? Imagina, todo mundo ficava bravo, que absurdo. E eu levava tudo na brincadeira. E eu chegava na porta, assim, e dizia, onde que tá sentada a esquerda? Aí eu via, tá aqui, seus esquerdistas, isso aí fede, eu vou sentar pra cá. Eu sentava na direita, assim, tudo na brincadeira. Com o passar do tempo, eu vi que não adiantava discutir, né? Então, eu resolvi, não vou discutir mais nada, não vou falar sobre nada, vou vir pra aula, fazer o trabalho e ir embora. Quando chegou no dia da minha formatura, uma das minhas amigas mais próximas era oradora. Olha isso aqui. Ela era oradora da formatura e tá gravado tudo em DVD. E daí, na hora de falar sobre mim, ela falou: religiosa, eterna defensora da ditadura. Tipo, toda minha família, meus pais, todo mundo lá. E a minha amiga falando que eu era eterna defensora da ditadura, né? Super, super cômico. Mas eu passei tranquilo, nunca reprovei, peguei examinado por causa disso. Depois que eu entrei no mestrado, eu tive algumas complicações um pouco maiores, porque o pessoal que já está no mestrado já é um pouco mais engajado do que o pessoal da graduação. Mas até o momento nada assim, nada exagerado. Até eu acho que ninguém vai fazer nada muito exagerado, porque isso pode gerar processo, né? Pode gerar algum problema judicial. Então acho que esse tipo de represália não vai acontecer no mestrado, eu espero, né? Se acontecer também, vocês vão ficar sabendo, né? Porque eu vou fazer uma arruaça. E seu futuro, assim, como você planeja aí a blogoteca, os seus estudos, o blog? O que você planeja fazer de novo? Pois é. Então,
O futuro da vlogoteca, o negócio é que é difícil, né? Quanto mais velho você vai ficando, menos tempo você tem. Então eu tô convocando o pessoal para me ajudar aí com o canal, para gravar vídeo. Já convidei você, não sei por que você não fez nada ainda, é preguiçoso. Mas eu já convidei você, o pessoal do Liberalismo também. Se quiserem resumir Milton Friedman, se quiserem resumir Von Mises, é só me mandar o vídeo. Eu pretendo continuar com esse projeto enquanto tiver gente me ajudando, enquanto eu tiver tempo, enquanto não for proibido por lei. E quanto aos meus estudos, eu pretendo terminar o mestrado, né, que meu mestrado agora é na área de feminismo, gênero, família, sexualidade. E talvez, não sei como que vai ser o futuro da educação brasileira, não sei nem se eu vou conseguir chegar em algum lugar, depois de ter me exposto tanto como conservadora. Acho que isso vai acabar me trazendo alguns impedimentos. Mas se fosse possível, mas não é nada que me custe a vida, eu gostaria de fazer um doutorado, talvez pensando a questão da mulher na Idade Média. Enfim, gostaria, mas se tudo isso aí der errado, eu tenho um pensamento bem anos 50, assim, gostaria de ficar em casa, mesmo que tudo dê certo. Assim que eu tiver meus filhos, meus muitos filhos, 3 ou 4, eu gostaria de ficar em casa fazendo bolo, ensinando eles, e espero que até lá o homeschooling tenha sido aprovado, porque eu não quero mandar eles para a escola. Eu não tenho nenhuma perspectiva muito alta de vida, não. Acho que sou bem sossegada para isso. Se tudo der errado, ainda vai ter dado tudo certo. Bom, então tá bom, Ana. Obrigado aí por ter aceitado o meu convite. Pode fazer propaganda aí de sua blogoteca pro pessoal do meu canal. Então, pessoal, o canal da Vlogoteca serve para resumir livros. Se você quiser conhecer, youtube.com/Ana Campanholo Belei. Eu tenho certeza que o Kim vai botar na descrição do vídeo o endereço para o pessoal acessar depois. Ou se você quiser achar pelo blog, é mais fácil, vlogoteca.com.br, ou pelo Facebook, onde você quiser procurar. E também, se quiser participar, já vou deixar o convite. Se você quiser gravar vídeo e me mandar para entrar no canal, fique à vontade. Eu agradeço muito o Kim pelo espaço, e eu posso fazer que nem no programa da Xuxa e mandar beijo? Pode, vai à vontade. Tá, então eu quero mandar um beijo pra minha amiga que acabou de fazer a cirurgia, da Ana, minha colega de faculdade. Também quero mandar um beijo pro meu marido, porque toda vez que acontece essas coisas de vídeo, de blog, de livro, de direita, ele sempre dá um jeito de facilitar as coisas pra mim. Então eu quero mandar um beijo pro meu marido, e um beijo pra minha amiga da Ana, e um beijo pra você, Kim. Obrigado, Ana. Você também. E sinta-se à vontade para voltar. Tenho certeza que tem muito mais coisa a falar. E bom trabalho para você. E obrigado para todo mundo que acompanhou até agora. Obrigada.